ser velado no Palácio Piratini, também deve ser velado durante um dia inteiro. E na quinta-feira, o corpo do ex-governador Leonel Brizola vai ser enterrado em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Um pouco mais cedo estiveram aqui personalidades para homenagear o ex-governador Leonel Brizola. Amigos, parentes e políticos começaram a chegar ao hospital, na zona sul do Rio, assim que souberam da notícia da morte do ex-governador Leonel de Moura Brizola. A governadora do Rio, Rosinha Matheus, estava muito emocionada e não quis falar com os jornalistas. Leonel Brizola já vinha se sentindo mal desde a última quinta-feira, quando chegou de uma viagem ao Uruguai. Mesmo de cama, ainda participou de uma reunião política no domingo, em casa. Por volta das 4 da tarde desta segunda-feira, ele deu entrada neste hospital da Zona Sul do Rio para fazer exames. Os médicos decidiram então transferi-lo para uma clínica especializada em cardiologia, mas não houve tempo. Os primeiros exames mostraram um quadro de infecção pulmonar. Às 5 horas da tarde, segundo o boletim médico, o ex-governador sofreu um infarto agudo do miocárdio. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Foi constatado graves obstruções coronarianas e evoluiu para um quadro de parada cardiorrespiratória, feito todas as manobras de tentativas de ressuscitação, com instalação de um balão intraórtico e marca-passo e todas as manobras habituais. Infelizmente não se conseguiu a sua reabilitação, a sua recuperação, e evoluiu a óbito às 21 horas e 20 minutos. Assim que souberam da morte de Brizola, autoridades, políticos e amigos fizeram uma peregrinação ao hospital no Rio de Janeiro. Um dos primeiros a chegar foi o arquiteto Oscar Niemeyer, com quem Brizola fez várias obras. Um grande brasileiro, nacionalista, que vai fazer muita falta. Trabalhei com ele quando ele foi prefeito, mas a figura dele era muito importante. Estava sempre pronto a reagir, fazer qualquer coisa quando a situação está difícil. É uma perda muito difícil. Artistas populares também destacaram a vida do ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. É muito bonito isso, né? Um político, um homem, um cidadão que tenha voltado a sua vida para defender os interesses brasileiros, nem que isso lhe custasse o desprezo de alguns setores e a repulsa de alguns outros setores. Mas a história dele demonstra que ele estava certo na sua trajetória. E espero que ele fique em paz com Deus. Fora a paixão que ele tinha pelo povo brasileiro, ele prestou uma homenagem ao samba fazendo o sambódromo. E todos copiaram o Leonel de Moura Brizola, fazendo em todos os outros estados seus espaços para a cultura popular. Políticos, antigos companheiros de partido, correligionários. Logo que a notícia da morte do ex-governador foi divulgada, a porta do hospital ficou lotada. Mesmo passando mal e de cama, até ontem à noite, Leonel Brizola tratou de política. Ele teve uma reunião com a governadora do Rio, Rosinha Matheus, e o deputado federal pelo PMDB, Moreira Franco. Conversaram sobre alianças políticas. Ele já estava adoentado quando conversamos sobre o futuro nas eleições municipais, o futuro do Brasil. Mas ele demonstrou muita determinação, muita coragem, muito entusiasmo, muita confiança na luta que é a de encontrar caminhos para combater a desigualdade social e melhorar as condições de vida do povo brasileiro. É uma perda enorme, porque o Brasil precisa de pessoas com muita experiência política, e isso ele tinha. O presidente Lula passou o dia em São Paulo despachando em um hotel. Durante o dia esteve com o presidente da Namíbia e à noite tratou de acordos com o presidente da Colômbia. Quando saía do encontro com o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a notícia da morte de Leonel Brizola. O presidente decretou luto oficial de 3 dias e disse aos jornalistas que, mesmo nos momentos de divergência, sempre respeitou e admirou a história de Leonel Brizola. Segundo Lula, o Brasil perdeu hoje uma importante referência política. O presidente seguiu para São Bernardo do Campo, onde passa a noite, e amanhã volta a se reunir com o presidente da Colômbia e empresários na abertura de um fórum de negócios. Ainda não se sabe se o presidente Lula irá ao velório do ex-governador no Rio de Janeiro.
O presidente Lula, ultimamente, foi criticado muitas vezes por Leonel Brizola. Franklin Martins, neste momento, a perda de Brizola faz com que Lula compareça ao velório, se aproxima nesse momento? Não tenho a menor dúvida, Chico. É evidente que o presidente tem uma agenda extremamente apertada amanhã, viaja para os Estados Unidos, tudo isso, mas seguramente encontrará um tempo para ir ao velório de Lula. Primeiro, porque eles estiveram muito mais juntos que separados durante esses anos todos, lutaram junto contra a ditadura, lutaram pela redemocratização, se apoiaram mutuamente em diversas campanhas, ou seja, estiveram juntos muito mais do que separados. Segundo, ele irá também para representar o povo brasileiro, na última homenagem, prestar uma última homenagem àquele que foi, sem dúvida, das maiores figuras políticas dos últimos 50, 60 anos no país. Foi uma relação de proximidade e distanciamento também, né? Em determinado momento, Leonel Brizola chamou Lula de sapo barbudo, depois foi vice na chapa de Lula. Então havia um encontro e desencontro, né? O tempo todo, muita tensão entre os dois, mas principalmente muito mais proximidade. Os dois estiveram sempre de um mesmo lado da política, embora em alguns momentos se afastaram e tiveram suas tensões e atritos. Obrigado, Franklin. Leonel Brizola foi amigo e seguidor de outros políticos que escreveram capítulos importantes da história do Brasil, como os ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Entre eles, outro ponto em comum, eram gaúchos. Luta oficial no Rio Grande do Sul por 3 dias. Em Porto Alegre, a notícia da morte de Leonel Brizola foi recebida com surpresa e um grande sentimento de perda. Brizola, mesmo morando há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, sempre foi muito identificado com a cultura e a política gaúchas. Ele nasceu em Carazinho, no interior do estado, mas foi em Porto Alegre que estudou, se formou engenheiro e ganhou as primeiras eleições. Em 1958, aos 36 anos, Leonel Brizola foi eleito governador do Rio Grande do Sul com 55% dos votos. Ele administrou o estado aqui do Palácio Piratini. Fez um governo com grandes investimentos na educação e também ficou conhecido por estatizar alguns serviços. Agora à noite, lideranças políticas do estado comentaram a morte de Leonel Brizola. A nação vai sofrer uma ausência muito grande de um extraordinário e despreendido líder. E no campo daquilo que gostaria de construir para o país, deu contribuições belíssimas. Entre tantas das suas obras, foi governador 3 vezes por 2 estados os mais politizados do país. Não tem ninguém que teve a paixão, a garra, o sentimento, a brasilidade, o civismo que tinha o Brizola. Por causa da morte de Leonel Brizola, a votação do salário mínimo na Câmara Federal, que poderia se realizar amanhã, foi adiada. Deputados e senadores receberam a notícia com muita tristeza e passaram a noite lamentando a perda de um dos políticos mais tradicionais do país. A reunião na casa do presidente da Câmara era fundamental para o governo. Lá estavam 11 ministros e líderes governistas no Congresso. Preparavam estratégia para aprovar o salário mínimo de R$ 260. Assim que souberam da morte de Brizola, suspenderam as discussões e o presidente da Câmara cancelou a votação marcada para esta terça-feira. É com tristeza que nós recebemos a informação do falecimento do grande brasileiro que foi Leonel Brizola. Além de lamentar e ficarmos consternados, queria comunicar que amanhã não haverá sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Na parte da tarde nós faremos uma sessão de homenagem ao governador Leonel Brizola, para que os partidos possam manifestar a dor e o sentimento pelo passamento do governador Leonel Brizola. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, disse que Brizola foi um dos personagens mais ativos da política brasileira. Brizola era ainda o alvorecer da década de 60, expôs a sua própria vida a risco para garantir o respeito às instituições democráticas numa memorável campanha da legalidade. Entranhou-se na história da luta do povo brasileiro ao seu modo, mas sempre com valores que respeitavam profundamente o carinho, o respeito e o sentimento profundo de pátria que ele sempre teve. Muito próximo a Brizola nos últimos meses, o senador Jefferson Pérez disse que o ex-governador deixa uma lacuna que não será preenchida. Com ele se encerra uma época em que a política era feita com idealismo, com paixão e até com uma certa dose de romantismo.
Ele foi um protagonista da história do Brasil. Hoje nós temos muitos coadjuvantes, mas ele participou de uma geração de homens realmente excepcionais que faziam a história. O presidente do PT deixou de lado as recentes divergências políticas entre Leonel Brizola e o partido para destacar a influência que ele exerceu sobre gerações de políticos brasileiros. Nós que dirigimos o PT guardamos uma lembrança muito forte de uma liderança que marcou nossa geração, marcou outras gerações e que nesse momento de dor, o nosso sentimento é de olhar principalmente os referenciais positivos da vida política de Leonel Brizola. Em vários estados do país, políticos lamentaram a morte do ex-governador. Então é uma figura marcante. Marcou a história do país, marcou quem com ele conviveu. Morreu um republicano, um homem que tinha a coisa pública acima de todas as suas convicções, porque essa era a maior convicção que ele tinha. Eu não tenho dúvida de que, independente das posições políticas, ele merece ser reverenciado pelo povo brasileiro. A figura do Brizola está ligada à cadeia da legalidade, à defesa da ordem democrática no momento que ela foi ameaçada. Foi realmente um líder popular e um homem que colaborou muito na retomada da democracia brasileira. A política vai ficar diferente sem Leonel Brizola. Certamente nós todos que privamos da sua amizade, que aprendemos a admirá-lo e a respeitá-lo, sentimos profundamente essa perda. A sua principal característica foi a sua coerência em relação às suas ideias. Ou seja, ele lutava muito por aquilo em que acreditava. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, disse ter recebido com tristeza a notícia da morte de Leonel Brizola, a quem classificou de um político controverso, que se alimentava de polêmicas, mas que teve papel fundamental na redemocratização do Brasil. O presidente Lula lamentou a morte de Brizola e determinou o luto oficial de 3 dias no país. Segundo Lula, o Brasil perde uma referência política importante. Franklin Martins, além de toda a história política de Brizola dos últimos 60 anos, ele tinha um estilo próprio, muito característico, né, que fica marcado para a gente. Né? Tinha estilo e como tinha estilo. Quer dizer, primeiro, ele era um sujeito que defendia com paixão as ideias que tinha. E pagava um preço por isso, corria atrás delas, ou seja, ia até o fim na defesa das ideias que achava mais adequadas para o país. Segundo, ele também sabia ser pragmático, ou seja, quando precisava compor, se aliar, ele compunha, se aliava. E terceiro, ele fazia política sempre com muito molho, com muito humor. Quer dizer, era um grande criador de frases, a famosa costear o alambrado para alguém que já estava querendo mudar de lado. Batizava a corrente política, a própria corrente dele, o socialismo moreno, e botava apelidos, às vezes, demolidores nos seus adversários. Sapo Barbudo, Gato Angorá, Rui Barbosa em Compostas e assim por diante. Gato Angorá foi para quem? Sapo Moreira Franco, que acabou de elogiar ele aí. Gato Angorá para o Moreira Franco. Para o Moreira Franco. E outros que saía dando apelidos, ou seja, ele era impiedoso também com os adversários. Então, ele fazia política na plenitude até o final, explorando cada ponto fraco do adversário e, ao mesmo tempo, procurando sempre fortalecer as ideias que defendia, basicamente o trabalhismo. Obrigado, Franklin. E a gente ainda vai falar sobre Leonel Brizola nesta edição. Você vai ver também, um americano faz história voando sozinho para o espaço. E os famosos e anônimos, seu nome se tornou sinônimo de uma corrente política, o brizolismo. Leonel de Moura Brizola ingressou na vida política quando era estudante de engenharia. Participou da fundação do PTB Gaúcho em 45, o último ano do Estado Novo de Getúlio Vargas. Ainda universitário, Brizola se elegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul. Casou-se com Neuza, irmã de João Goulart, fato que o aproximou de Getúlio. Vargas voltou à presidência em 1951 pelo voto popular e Brizola tornou-se um de seus principais assessores. Logo depois da morte de Getúlio, Brizola se elegeu deputado federal em 54. Um ano depois, ganhou a eleição para prefeito de Porto Alegre, tendo mais votos que todos os outros candidatos adversários juntos. Em 58, com forte apoio popular, chegou ao Palácio Piratini, entrando para a história como o mais jovem governador do Rio Grande do Sul. Sua principal realização no Sul, gostava de frisar, eram as 6.000 escolas que construiu. Encampou a Companhia Telefônica Nacional, subsidiária da International Telegraph and Telephone, após o insucesso de longas gestões para a melhoria dos serviços telefônicos do Estado.
Com isso, provocou reações contrárias no meio empresarial e também nos Estados Unidos. Em 61, Brizola liderou a campanha da legalidade, movimento popular que reagiu à articulação de um golpe que impediria a posse de João Goulart na presidência da República, depois da renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 61. Um ano depois, Brizola foi eleito deputado federal pelo então recém-criado estado da Guanabara. No parlamento, tornou-se líder das esquerdas e o principal coordenador do grupo de pressão sobre o governo para a realização das reformas de base. Reformas na lei ou na marra era o seu lema, o que espelhava o clima de radicalização política da época. Em março de 64, quando os militares deram o golpe e depuseram Jango, Brizola articulou no Rio Grande do Sul um movimento de resistência armada. Mas Jango desembarcou em Porto Alegre, desautorizando a resistência. Optou pelo exílio no Uruguai, onde Brizola também se exilou. Depois de 15 anos fora do Brasil, em 1979, Brizola voltou ao Rio de Janeiro. Em 81, fundou o PDT e se candidatou ao governo do estado do Rio no ano seguinte. No começo da corrida eleitoral, Brizola aparecia nas pesquisas com apenas 3% das intenções de voto. Durante a campanha, subiu nas pesquisas e deixou para trás, um a um, os que eram considerados favoritos. Sandra Cavalcante, do PTB, Miro Teixeira, do PMDB, e Moreira Franco, do PDS. No dia da eleição, todas as pesquisas eleitorais divulgadas por todos os jornais e emissoras de televisão davam-lhe a vitória. A votação ainda era feita por meio de cédulas eleitorais, mas naquele ano, os TREs informatizaram a totalização dos votos. Em todos os estados, a responsável pelo serviço foi a estatal Serpro. No Rio, foi contratada pelo TRE local a empresa privada Proconsult. O início da totalização dos votos foi lenta e eram somados mais votos do interior do que na capital, onde Brizola era mais forte. No terceiro dia da apuração, Brizola denunciou o atraso como indício de fraude e criticou a cobertura das organizações Globo, que, no entanto, se limitavam a divulgar os resultados oficiais. A apuração foi interrompida até que uma sindicância investigasse o assunto. No fim, a Proconsult foi criticada pela desorganização, mas a sindicância não apurou má-fé. O resultado oficial deu Brizola como vitorioso com 34% dos votos. 2 anos mais tarde, teve participação ativa na campanha para as diretas já. Ao lado de lideranças como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso e Lula, participou de comícios e manifestações populares que pressionaram o Congresso a aprovar a emenda Dante de Oliveira. Em 89, foi candidato à presidência da República. Considerado favorito para chegar ao Planalto, Brizola viu suas chances se esgotarem durante a corrida eleitoral. Começou liderando as pesquisas, foi ultrapassado pelo candidato do PRN, Fernando Collor, e a poucas semanas da eleição foi para o 3º lugar nas pesquisas, sendo ultrapassado pelo candidato do PT, Lula. Um ano depois, Brizola foi consagrado pelo eleitorado do Rio de Janeiro quando se elegeu com uma vitória no primeiro turno para mais um mandato. Durante o governo, retomou o programa do CIEPS, carro-chefe desde o primeiro mandato, e terminou a construção de 500 unidades dos Centros Integrados de Educação Pública de turnos integrais. 4 anos depois, tentou novamente chegar à presidência da República e teve um desempenho ruim nas urnas. Terminou o pleito na 6ª posição. Em 98, tentou chegar ao poder como vice na chapa de Lula. Ficou em 2º lugar, perdendo ainda no primeiro turno para o candidato à reeleição Fernando Henrique Cardoso. Nos últimos anos, Brizola não obteve sucesso nas urnas. Em 2000, foi o 4º colocado na corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro. 2 anos depois, amargou a 6ª posição na disputa para o Senado, quando foi um dos candidatos da Aliança Trabalhista. Nos últimos meses, como presidente de honra do PDT, Brizola levou o partido para a oposição ao governo Lula. E agora era o nome provável para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em outubro deste ano. A despeito dos últimos insucessos nas urnas, até o fim marcou a sua biografia pela fidelidade às suas ideias e ao trabalhismo.
E até o fim da vida, Brizola costumava descer a calçada do prédio onde morava na praia de Copacabana para receber autoridades, para dar entrevistas. Fato raro na vida dos políticos, conseguia nessas ocasiões sempre reunir em torno de si populares que o chamavam com intimidade e carinho simplesmente de Brizola. Agora, Franklin Martins, o presidente Lula já o chamou no passado de Brisa, né, um apelido carinhoso. Agora, eu pesquisava há pouco a internet, as origens de Leonel Brizola, e descobri algo interessante que eu não sabia. O nome com que ele foi batizado foi Itagiba, Itagiba Brizola. E depois a mãe rebatizou com o nome de Leonel. E o nome, esse rebatismo, né, em homenagem a um líder maragato, de uma das facções da política no Rio Grande do Sul. Ou seja, Brizola vem Leonel disso. Rocha. Brizola vem disso, dessa disputa acesa no Rio Grande do Sul e da intensidade da luta política no Rio Grande do Sul. Ele perdeu o pai quando criança, ainda assassinado nessa luta política. Nesse tipo de o pai era maragato. E o curioso é que Brizola vai juntar essa intensidade da luta política no Rio Grande do Sul depois com a malícia da luta política no Rio de Janeiro, onde ele depois foi ser governador 2 vezes. Quer dizer, então é um pouco disso tudo que se junta na vida de Brizola, quer dizer, que é uma vida extraordinária do ponto de vista político, né? O Brasil fica muito menor, é uma perda, o Brasil fica menor sem Brizola, mas com Brizola vivo e fazendo política, sem dúvida a política no Brasil também ficou maior. Você diria que na última metade, ou no século XX, terá sido o Brizola um dos 10 nomes políticos mais importantes do Brasil? Seguramente qualquer pessoa que tivesse liderado a resistência ao golpe militar de 61 e tivesse derrotado, e com isso se atrasou o golpe militar que viria em 64 por 3 anos, já teria um lugar entre os 10 principais brasileiros desses 50 anos. Ok, Franklin, ainda nessa edição vamos falar sobre o velório de Leonel Brizola. É obrigado. No Palácio Guanabara, sede do governo do estado, no bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade. Aqui no estado, a última homenagem vai ser no primeiro CIEP construído por ele. O corpo vai ser levado até a escola, que virou uma marca, virou um símbolo do governo Leonel Brizola. Também vai haver velório na quarta-feira em Porto Alegre e na quinta-feira em São Borja, onde vai ser o enterro. Leonel Brizola vem recebendo homenagens tanto de admiradores, de companheiros, como de adversários políticos. Fica uma lembrança de que, para as novas gerações, de que é preciso tratar a coisa pública como coisa séria. Discordei, e muitas vezes, na maioria das vezes, do governador Brizola. Mas nos aproximamos nos últimos anos e pude prestar um depoimento do seu espírito público. E deixa uma marca, né? Uma marca de patriotismo, de amor, sem dúvida, ao Brasil, com controvérsias, mas sem dúvida de muito amor à sua terra. Eu estive muito perto de Brizola e sei que homem é esse. A sua grandeza, a sua dimensão, a sua coragem cívica, o seu patriotismo e seu amor real à população. O Jornal da Globo termina aqui. Você viu o que será notícia nesta terça-feira. Morreu Leonel Brizola, um dos maiores líderes políticos do Brasil nos últimos 60 anos. Outras notícias às 7h15 no Bom Dia Brasil. Até amanhã. TV Globo, Minas, assista.